Olá, meus queridos e minhas queridas. Acredito que esteja todo mundo cansado de trabalhar muito, de estudar muito, de ler muito, né? Então vamos para mais trabalhos. Para essa sessão, então, povo, a gente vai corrigir essas questões, né, que foram enviadas na semana passada sobre lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Vou passar rápido, mas vocês podem assistir o vídeo quantas vezes for necessário, né? Para aprenderem bem essa lei dos senos e lei dos cossenos, tá? E em anexo está indo um trabalho aí com 10 questões com aplicabilidade prática da lei dos senos e cossenos, então da trigonometria para cálculos de medidas inacessíveis, tá? Para vocês me entregarem numa data futura, tá? Vai estar orientado lá no material que vai em anexo, está bem? Então vamos corrigindo aqui e espero que todos e todas fiquem bastante atentos aí para a correção, para a gente não ter muitas dúvidas, tá? As relações da lei dos senos e dos cossenos vocês já têm no material, então já está decorado aí, né? Então agora a gente vai ver quando que a gente aplica cada uma delas e como a gente resolve os problemas, ok? Número 1, povo. As leis, então sempre que falar em leis, as leis são para um triângulo qualquer. O que é um triângulo qualquer? Triângulo qualquer é aquele que não é retângulo. Porque se eu tenho o triângulo retângulo, aí eu tenho a trigonometria para o triângulo retângulo. Eu tenho uma trigonometria específica para o triângulo retângulo. Então, quando o triângulo não ter nenhum ângulo reto, eu tenho as leis dos senos e cossenos, tá? Que é para um triângulo qualquer, ok? Então vamos lá. É muito simples. Temos um triângulo onde os dois lados dele, né, medem 8 metros e 10 metros, formando entre si, ó, entre eles, um ângulo de 120, certo? Aqui então já temos o nosso triângulo retângulo aqui, show, ok? O terceiro lado, então temos um, temos dois, o terceiro lado aqui vai medir quanto? Então a pergunta é essa, quanto é que mede o terceiro lado? Então vamos aqui tentar fazer isso agora para facilitar aqui, né? Vamos apagar aqui esses desenhos importantíssimos que eu fiz para a compreensão do problema e vamos seguir, né? Então olha só, pessoal, eu não tenho esse ângulo e eu não tenho esse ângulo e eu não tenho essa medida aqui, certo? O que eu tenho? Duas dimensões, tenho a medida de um lado e tenho a medida de outro lado, e ainda tenho a medida de um ângulo, certo? E eu não tenho apenas um lado desse triângulo. Bom, nesses casos, a lei que eu vou pegar é a lei dos cossenos, ou seja, sempre, e sempre quer dizer sempre, 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 que eu tiver algo nesse modelo com duas medidas de lado e um ângulo, eu vou aplicar a lei dos cossenos. A lei dos senos ela serve para quando eu tenho os ângulos internos e eu não tenho as medidas dos lados. Porque vejam bem, a lei dos cossenos ela relaciona três lados e a lei dos senos apenas dois lados, mas também dois ângulos, né? Então eu tenho que ter um lado e ângulos para conseguir descobrir o outro lado, na lei dos senos, né? Então aqui a gente aplica a lei dos cossenos. O que é o bizu aqui? Qual é o segredo para não errar a aplicabilidade da relação? Eu tenho que compreender aqui, ó, não tenho que decorar A, B ou C. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual dos três lados que vai ficar sozinho aqui desse lado do sinal de igual, certo? Então, o segredo é descobrir quem que fica sozinho, tá? Ali daquele lado do sinal de igual. Quem é o cara que vai ficar sozinho aqui? Então, quem é esse cara? O camarada que vai ficar aí sozinho aqui é sempre o valor que vai estar oposto a um ângulo que eu tenho.
Porque é esse ângulo que eu tenho que eu vou usar aqui. Mas para eu usar esse ângulo aqui, eu tenho que usar esse lado oposto no lado esquerdo, aqui é o sinal de igual. É a letra, é a medida que vai ficar sozinha desse lado. Veja bem. Veja bem. Eu não vou usar o 10, por exemplo, ali. Por que eu não vou usar o 10 aqui? Por que eu não uso o 10 aqui desse lado? Porque se eu usar o 10 que está aqui, o ângulo aqui do cosseno tem que ser qual? É 120? Não. É o oposto. É sempre o oposto. Teria que ser esse. E eu tenho esse? Não, eu não tenho. Então é isso que determina a minha escolha e que faz com que eu saiba quem eu deixo aqui desse lado do sinal de igual. Tá bem? Então é por isso que o A que está aqui. Okay? Sabido isso, acabou o mistério. Eu pego a minha calculadora e jogo todas as informações direto na calculadora. Eu faço uma conta única só. Eu clico em 8, clico ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo oposto, e eu aperto igual. Aí eu vou ter essa resposta aqui, ó, depois que eu apertei igual, que A ao quadrado igual a 244. E como todo mundo sabe, quando eu tenho um número elevado ao quadrado, para eu elevar, eu não quero saber o A ao quadrado, eu quero saber apenas o A. Então eu vou tirar o quê? A raiz quadrada. Aqui anula tudo, fica só A. E raiz quadrada de 244 é 15,62, arredondando, né? Então o A vai valer 15,62. Ok? Respondido. Na número 2, eu já de cara observo que, ó, olha só, o modelo está simples. Tenho medida de dois lados que são exatamente que entre eles formam um ângulo de 60. E que o lado que eu quero saber é o oposto já ao ângulo de 60. Então, quem é que vai ficar lá sozinho do lado esquerdo, sinal de igual? Essa minha incógnita x. Então, é o x que vai ficar lá sozinho. E se eu sei disso, fica fácil de resolver. Tá? Agora vai ser quem? Vai ser 80 ao quadrado, mais 120 ao quadrado, menos 2 vezes 80 vezes 120, vezes o cosseno do ângulo oposto ao x, que é 60. Aqui vai dar 2.400, aqui 14.440, e aqui vai dar outro valor. Fazendo essa conta, pessoal, posso botar isso aqui direto na calculadora, que quando apertar igual, eu vou chegar aqui, ó, sempre no x ao quadrado igual a 11.200. Fazendo raiz quadrada, x igual a 105, então aqui eu tenho 105,83 metros. Respondido número 2. Número 3, olhem só o número 3, pessoal, como a gente vê de cara a diferença. Ó. Eu só tenho a medida de um lado, não tenho duas, e eu já tenho a medida dos ângulos internos. E aqui é o seguinte, pessoal, observem o que aqui, ó, que se eu tenho dois ângulos internos, eu consigo encontrar o terceiro, porque tem uma lei que diz o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre será 180. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e eu já tenho dois ângulos que somados aqui dá 150, eu consigo encontrar o terceiro, que é 30. Né? 30 mais 105 mais 45, 180. Né? 105, 110, 150, 180. Tá? Então eu tenho todos os ângulos internos. E o que a lei dos senos diz? A lei dos senos diz o quê? Que uma dimensão, um lado, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Ó, vocês estão vendo que o ângulo é o oposto, é tudo em x, ó, tudo cruzado. Ó. É igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo daquele outro lado, ó, em x. Ó. Então é o que eu escrevi aqui, ó, pessoal. Então esse 15 dividido pelo seno de 30, que é o ângulo oposto a ele, é igual a eu pegar o A e dividir pelo seno de 45. O que significa isso?
que esses resultados são iguais, tá? Então eu consigo encontrar a medida, ó. As razões são iguais, tá bem, pessoal? Então aqui, ó, 15 dividido por seno de 30 é 15 dividido por 0,5. Se vocês botarem na calculadora, vocês vão encontrar que seno de 30 é 0,5 e seno de 45 é 0,7 alguma coisa, né? Aí aqui eu vou fazer uma multiplicação em x, né, povo? Já poderia ter feito aqui também, não tem problema, posso fazer direto aqui? Posso, aqui até melhor, eu faço 15 vezes seno de 45 e divido resposta pelo seno de 30, que é o que vai dar aqui, ó. 15, que o seno de 45 é 0,7, né? Então isso aqui deu 10,6. E aqui eu vou dividir, vou passar dividindo, né? Vai ficar esse 0,5 aqui, vai dividir aqui, ó. Então 10 por 0,5, 21,21 quilômetros. Então aqui, ó, o A vai ser 21,21 quilômetros. E aí vocês aplicam de novo a lei dos senos e encontram o valor de B, ok? Próxima. Ó, putz, aqui no desenho não tem nada, então vamos ver as medidas, ó. O móvel parte de A. Então partiu daqui, ó. Deslocando-se inicialmente 200 metros na horizontal. Então ele se deslocou 200 metros na horizontal. Aqui, ó. Tá vendo? Andou 200 metros na horizontal. Em seguida muda sua direção para a esquerda. Ele fez uma curva para a esquerda em 60 graus, ó. E andou mais 200 metros. Então significa o quê? Que aqui até aqui também tem 200 metros. Esse aqui é um triângulo isósceles. Então ele andou 200, ó, 200 e 200. Qual que é esse ângulo interno aqui? Esse aqui é 60 e aqui reto é 180. É óbvio que aqui é quanto? 120, ó. E aqui vai ser quanto? Uma medida x. E agora eu vou para o problema. Qual a distância entre A e B? Então ele quer saber essa distância aqui, exatamente aqui, ó. Vamos fazer melhor isso aqui, que esse minha reta aqui ficou a baixaria. Né? Agora ficou bem melhor. Então olha só, multiplicação em x. Né? Aqui, ó, quem vai ficar sozinho do meu lado aqui do igual vai ser o x, porque é o único ângulo que eu tenho, e o ângulo tem que usar aqui, ó, e ele tem que ser aqui, a multiplicação em x, é o ângulo oposto a essa medida aqui, ó. Eu sempre coloco ele lá do sinal de igual. Então, se eu vou ficar esse aqui, vai ficar aqui. Então, aqui quem é B é 200, quem é C é 200. Então, 200 ao quadrado, mais 200 ao quadrado, menos 2 vezes 200, vezes 200, vezes seno de 120, cosseno de 120. Coloco tudo isso aqui na calculadora e vou chegar nessa resposta aqui, ó. 120 mil. X ao quadrado igual a 120 mil. Raiz quadrada disso aí tudo, 346,41. Então aqui, ó, tem 346 metros. Certo, gente? Fácil, né? Muito fácil. Bom, dentro daquele material que eu mandei para vocês, tem lá também a relação trigonométrica para o cálculo de área, que é o que a gente vai usar aqui nessa questão 6, né, nesse problema 6. Por quê? Vamos ler para compreender. Ó, temos um triângulo de área 97 metros quadrados. Então aqui, ó, tem uma área de 97 metros quadrados. Vejam bem que até agora a gente não calculou a área lá, né? E tem um lado de medida 20 metros. Então aqui, ó, tem esse lado aqui que mede 20 metros. E um ângulo adjacente a esse lado, ó, de 31 graus, que é o que está aqui, certo? Determine a medida dos outros dois lados, ou seja, determine a medida de C e de A. Ó. Então aqui eu nomenclaturei de C e aqui de A. Ele quer saber essas outras duas medidas. Como que a gente vai fazer isso? Porque se vocês notarem no exemplo original, não tem como aplicar a lei dos senos e dos cossenos aqui, né, gente? Porque eu tenho só uma medida e só um ângulo. Eu estou ferrado. Mas eu tenho a área.
E isso me salva porque eu tenho lá no meu material a relação trigonométrica do cálculo de área. O que que diz a relação trigonométrica do cálculo de área? Vem para cá. Ó, o que que ela diz? Que quando eu tenho uma dimensão e eu tenho outra dimensão no triângulo, e entre elas eu tenho dado um ângulo, eu pegar essa dimensão aqui, multiplicar por essa dimensão aqui, e pelo seno desse ângulo aqui, eu tenho essa área aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Vamos tentar achar isso aí para a gente fazer, tá bem? Então o que que a gente vai fazer aqui originalmente? A gente vai pegar essa medida aqui que eu chamei de C, pela relação trigonométrica, e multiplicar por 20, e multiplicar pelo seno de 31. Então é o que ela diz aqui, ó. Pela relação trigonométrica, a área de um triângulo é o quê? Um lado vezes o outro lado vezes o seno compreendido entre esses dois lados. Então, por isso que eu peguei C vezes 20, ó, 20 vezes C. Ó, então, como é que fica isso? Eu tenho a área, qual que é a área? 97. Então, o A eu já substituo por 97, igual a 20 vezes C, ó, 20 vezes C, vezes o seno de 31 graus, dividido por 2. Então, tenho 97 igual a 20 vezes C vezes seno de 31 dividido por 2. Então, como é que fica isso aqui, ó? Quando não tem nada embaixo aqui, é 1. E eu faço o que aqui também? Posso fazer uma multiplicação em x, né, pessoal? Ó, fazendo isso daqui, ó, vamos lá. Seno de 31, calculadora, e bota lá, seno 31 igual. Dá 0,51 vezes 20, dá 10,30. Então, seno de 31 vezes 20 dá 10,30. O C acompanha, então 10,30C. 97 vezes 2, 194. Então, eu tenho o quê? Que 10,30C é igual a 194. Então, eu vou fazer divisão aqui, ó. 194 dividido por 10,30. C igual a 18,835. 18,835. Tendo essa medida aí, vocês já podem calcular a medida A. Ah, senhor, pelo mesmo jeito? Não, pelo mesmo jeito não. Para calcular aqui, vocês vão ter que usar a lei dos cossenos. Vocês terão que usar a lei dos cossenos, ó. E aí eu vou usar aqui, ó, essa com esse ângulo. Então o A é quem vai ficar sozinho lá do lado do sinal de igual. Aí quem vai ficar aqui? Vai ficar o 20 e vai ficar o 18,835. Então essa aqui fica para vocês fazerem e para vocês acharem qual o resultado aí. Vamos fazer a conta. Fazendo a conta aqui, e fazendo menos 2 vezes 20 vezes 18,85 vezes cosseno de 31, vocês vão encontrar lá depois da raiz quadrada, vocês vão encontrar A igual a 10,438. Então, tentem encontrar esse valor aqui, metros, certo? Qualquer dúvida, mandem para mim no WhatsApp. Número 7. Um triângulo tem dois lados que medem respectivamente, ó, 5 e 11 metros. E tem área de 26 metros quadrados. Determine a medida do ângulo compreendido entre esses dois lados. Olha só, pessoal. Essa aqui é muito semelhante à anterior. Só que ela não está pedindo o lado aqui, ó. Ela está pedindo o valor do ângulo. Poxa, o que eu faço aqui, senhor? Ah, eu já sei, ó, eu preciso encontrar uma medida que tem área e lados. Então eu volto para a relação trigonométrica da área. Porque ela diz o quê? Que a área é igual à multiplicação de dois lados adjacentes pelo seno do ângulo formado entre esses dois lados, dividido por 2. Né? Então eu tenho todas essas informações. Ó. A área é 26, um lado é 5 e o outro lado é 11. E divido por 2, porque o seno do ângulo alfa eu não tenho. Então eu vou fazer aqui a álgebra. Ó.
Aqui embaixo é 1, 26 vezes 2, aqui é a multiplicação em x, 26 vezes 2 dá 55, né? Opa, mentira minha, dá 52, que é o que está aqui, e 5 vezes 11 dá 55 seno de x. Então aqui, ó, 5 vezes 11, 55 seno de x. 26 vezes 2, 52. Então, 55 seno de alfa igual a 52, seno de alfa igual a 52 dividido por 55. 52 dividido por 55 dá 0,9594. Vejam bem, eu não encontrei o ângulo. Então, eu preciso que vocês olhem para a calculadora de vocês e procurem lá na calculadora de vocês, tem lá onde vocês usam seno, né? E está escrito sin. Né? Então, aperta o seno e encontra o valor dos ângulos, né? Bom, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei que o seno de um ângulo qualquer é 0,95. Olha só. O seno de um ângulo é 0,95. Então, o que eu tenho que pensar? Que ângulo que o seno dele é 0,95. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer a função inversa. Então, em vez de usar o seno, eu vou apertar outra tecla lá em cima, Shift. Tá ligado no Shift, né? E aqui no seno, em cima, está escrito assim, ó, seno na menos 1. Identifiquem na calculadora de vocês, né? Seno na menos 1. Esse seno na menos 1 é a inversa. Então, vocês vão clicar Shift, seno na menos 1 de 0,9594. E aí vocês vão encontrar o ângulo alfa. O ângulo cujo o seno é 0,95. Então, qual que é esse ângulo alfa aqui? 70,98, certo? Vamos lá. Próxima questão. Ó. 2 torres para os incêndios, né? Pegou fogo no Itacolomi agora aí, não tinha nenhuma torre observando, né? Distam 6,5 km. Então aqui, ó, 6,5 km. É aqui, né? 6,5 km uma da outra, né? Então, 2 torres situados sobre 2 montanhas, na mesma altitude. Então, aqui entre A e B, né? Só pode. Um clarão é observado na torre B sobre um ângulo de 70 graus. Então, eu estou aqui, ó, o ângulo B de 70 graus. Então, aqui 70 graus, se ali tem 70 graus, já vamos fazer, ó. Aqui é um ângulo raso de 180. Isso aqui é 180, então ali é 70. O que sobra aqui? 110, porque 110 mais 70 dá o ângulo completo aqui, o ângulo raso, né? 180 graus. Então, já vou fazer a soma. 110 mais 35 menos 180. Então, quer dizer que aqui embaixo também é 35 graus. Se aqui embaixo é 35 graus, eu tenho 2 ângulos iguais. É óbvio que eu tenho 2 medidas iguais. Então, aqui também é 6,5 km. Né? Então, aqui é 6,5 km, aqui é 6,5 km. Tá? Isso tudo por definição. A que distância A e B estão do incêndio? Né? Temos 2 ângulos na vez. Então é o seguinte, ó, B a gente já respondeu. B está aqui. B está a 6,5 km do incêndio. E agora eu tenho que encontrar então essa medida A do incêndio. Né? Então aqui eu vou meter um A. Qual é a distância que A está do incêndio? Certo? Então vejam bem, eu tenho todos os ângulos internos. Eu tenho medida de 2 lados já. E eu posso escolher lei dos senos ou lei dos cossenos. Né? Como no primeiro momento, se eu não soubesse dessa definição onde que eu tenho 2 ângulos internos iguais, então significa que eu tenho 2 lados iguais, né? Eu teria somente uma medida de lado, que é esse 6,5. E teria a medida dos ângulos internos. Então aí eu aplicaria a lei dos senos, porque é a que me resolveria, certo? O que diz a lei dos senos, então? Né? Que eu pego uma medida de um lado, né? Ó, A sobre seno de 110 graus, e o outro lado sobre seno oposto, do ângulo oposto, seno de 35. Então, voltando aqui para a relação, eu tenho aqui 6,5 km dividido por seno de 35. Ó. Vejam bem que é esse 35 lá de baixo, tá, povo?
igual ao A, que está aqui, ó, vezes o seno do ângulo oposto ao A, que é 110. E aí está resolvido o problema. 6,5 dividido por seno de 35, que é 57. Seno de 110 está aqui já, 0,9. Resolvi. Depois de resolvido isso, eu vou fazer a multiplicação em x aqui. 0,57 vezes A, que dá aqui, e 6,5 vezes 0,9, que dá 6,108. Fazendo a divisão, eu tenho que A vale 10,71 km. Então, A está a uma distância de 10,71 km. Vamos para a última, lei dos cossenos. Está na cara, ó, tenho duas medidas e tenho um ângulo e quero descobrir essa terceira medida. Então, muito simples, se eu quero descobrir ela, eu já tenho o ângulo lá, ó, quem é que está oposto? Quem é que eu vou deixar sozinho do lado esquerdo do sinal de igual? O x. E o 80 e o 50 eu vou botar aqui, ó, tá? Vou fazer a conta, vou encontrar x ao quadrado igual a 4.900. Raiz quadrada, depois, para resolver isso, x igual a 70 metros, certo? Então, essa aqui vocês têm condições de resolver tranquilamente. Feito, gente? Próximo vídeo, então, orientação para o trabalho a ser entregue na próxima sessão.